Salve família vascaína, Hélder Florê falando. O dia seguinte ao vexame, não tivemos, até agora, nenhuma declaração do presidente, nenhuma declaração do diretor de futebol, tudo normal, tudo tranquilo no Vasco. A pergunta que eu deixo, normalizamos o fracasso? Mas antes de falar sobre isso, vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, que gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho para você saber sempre quando tem vídeo novo, compartilha o vídeo, dá uma força para o canal crescer, tá? Nós precisamos de vocês. Um cliquezinho é rápido, um movimentozinho no dedo, você já ajuda o canal a crescer e aqui a gente exalta o Vasco da Gama. Ontem, mais um vexame do Vasco. Não pelo placar em si, 3-0, é um placar forte, mas já aconteceu no futebol. Mas a forma como se enrolou um Vasco apático, destruído, em momento nenhum capaz de resistir ao Botafogo, que fez 3, poderia ter feito 4, 5 no segundo tempo, jogou em ritmo de treino. E o dia seguinte a isso, um dia normal no Vasco da Gama. Nada aconteceu, o presidente não veio ao público se desculpar, dar declarações, nada. O diretor de futebol, um dos responsáveis por montar esse elenco, porque teve já uma janela de transferências à sua disposição, nada. Não houve revolta, não houve nada. E a pergunta que fica é, ficou normal perder no Vasco? Ficou normal? Se a gente olhar só esse ano, de fracassos que tivemos, de vergonhas que tivemos. Eliminação para o Nova Iguaçu, um time pequeno, com todo respeito, mas que não investe nada no futebol, perto do que investe o Vasco. E tudo normal. Tomamos 4-0 do Criciúma em casa, tomamos 6-1 do Flamengo, a maior goleada que o Flamengo aplicou no Vasco na história. E ontem um 3-0 retumbante, que poderia ter sido 5, 6 do Botafogo. O que aconteceu com o Vasco? Deixamos esse clube diminuir de tamanho a esse ponto que uma vergonha, ela não incomoda mais. Virou normal, aceitamos a mediocridade. Isso é o que mais incomoda e eu acho que é o que mais preocupa. É o grande ponto aqui de preocupação. Porque tropeços no futebol existem. O Manchester City, maior investimento do mundo do futebol, ontem foi goleado pelo Sporting de Lisboa. 4-1. Mas ninguém vai dizer que o Manchester City virou um time ruim. Não vai ter grandes repercussões, porque todos sabem que foi um tropeço. Real Madrid perdeu ontem. Tropeço. Tropeços, mesmo às vezes com placares feios, existem no futebol. A grande questão é, o que aconteceu ontem foi um tropeço? Ou foi mais um capítulo, um episódio de normalidade dentro de um Vasco que se aceitou já como inferior? Então tomar 3-0 do Botafogo, tudo bem, não é um tropeço, é o normal do futebol. E aí é muito preocupante. E aí sim é muito preocupante. Porque a partir do momento que se aceita o pouco, a gente para de cobrar pelo muito, sabe? A gente começa a desconhecer qual é o destino do Vasco e começa a aceitar que o Vasco real é esse Vasco dos últimos 20 anos e que vai ser assim para sempre, sabe? E tudo bem. E quando nós temos um exemplo de um clube ontem, o mesmo clube que ganhou da gente, estava na situação pior e deu a volta por cima. Então, essa situação do Vasco não é irreversível. Então, por que a gente precisa simplesmente aceitar o fracasso? Era obrigação do presidente vir a público dar uma satisfação.
vir a público e dizer o quanto ele está puto com isso, o quanto ele não aceitou isso e o quanto ele vai prometer para a torcida. Lógico que ele não pode prometer, mas ele vai prometer. Ele não pode prometer que nunca mais vai acontecer, mas ele tem que prometer que ele vai fazer de tudo para que isso nunca mais aconteça. E a partir do momento que o presidente não faz isso, chega-se a duas conclusões. Uma, ou ele não acredita nisso, ou seja, ele não acredita que o Vasco vai chegar num ponto de o Vasco vai melhorar e que isso não vai mais acontecer. Ele não acredita, ele acha que vai acontecer de novo. Ou ele acha que não deve satisfação para a torcida ou alguma coisa assim, o que está muito errado. O diretor de futebol, ele deveria vir a público e dizer que errou. E que não vai errar de novo. Ou se é feio admitir um erro, se pode pegar mal, sabe? Pelo menos dizer que já está sendo dizer o que está sendo feito, dizer que o que aconteceu ontem não foi algo fora da realidade, que no próximo ano teremos todos os esforços, já está se planejando a nova janela, para que isso não mais aconteça. E quando ele não dá nenhuma satisfação, passa a impressão de que ele nem acha que errou. Que ele acha que fez uma boa janela. E se ele não acha que errou, quem garante que ele vai agir diferente na próxima janela? Mais do que presidente, além do diretor de futebol, nós torcedores, a gente não se chocou com o que aconteceu ontem. A gente ficou triste, sim. Ficou frustrado, sim. Mas ninguém ficou chocado. Ninguém ficou tratando como algo fora da realidade. Porque o torcedor vascaíno, de uma certa forma, se cansou. Se cansou de esperar que as coisas aconteçam e elas nunca acontecem. Se cansou de ser otimista e se frustrar. Então, de repente, vamos aceitar. Vamos entrar naquela fase da aceitação. Vamos aceitar que é isso mesmo. E a partir do momento que a gente aceita, a gente para de sofrer. Ou pelo menos a gente para de criar expectativa. E aí é uma coisa muito perigosa, porque a gente não perde quando a gente perde um jogo. A gente não perde quando a gente perde um campeonato. A gente não perde quando a gente deixa de conquistar algo. A gente está derrotado quando a gente para de lutar. É quando a gente desiste. E o que eu estou falando aqui não é querendo julgar as pessoas, não é querendo ser o cara que aponta o dedo. Não, é propondo uma reflexão para nós mesmos torcedores e até uma reflexão para mim mesmo que estou nesse mesmo barco. Nós aceitamos o fracasso, nós normalizamos a mediocridade do Vasco, nós paramos de enxergar o Vasco como um clube grande, paramos. Isso é uma coisa que me preocupa demais. Me preocupa como torcedor, me preocupa como uma pessoa que viu o Vasco muito grande e me preocupa pela história do Vasco, por tudo que está sendo rasgado aqui. E me preocupa, sobretudo, pelo futuro do Vasco. Porque o que vai ser do Vasco nos próximos anos? Sabe? O mais importante nem é o lugar em que você está. O mais importante é o lugar para o qual você está se movendo. E para onde que a gente está se movendo? Estamos andando de lado? Estamos decaindo? Estamos subindo muito longe daquilo que deveria subir? Aceitamos a derrota? Eu vejo que há uma preocupação da diretoria muito em coisas de longo prazo, reestruturação e tudo, mas eu não digo que não é meritório se preocupar no longo prazo.
Mas o futebol, como na vida, é o hoje, cara. Eu não vejo uma preocupação no curto prazo. O que que a gente vai fazer agora? O que que a gente vai fazer para que aquilo que aconteceu ontem não mais aconteça? Ou se acontecer, que seja tratado como um tropeço, como algo, como um ponto fora da curva. Que seja tratado como um pequeno derrapão no caminho. Que a gente pare de enxergar o Vasco como inferior. O que está sendo feito, mesmo sem dinheiro, mesmo sem dinheiro, mesmo sem recursos, eu já entendi que dificilmente teremos uma nova SAF agora. Não sei se concordo, não sei se discordo. Tem pontos aí, isso a gente pode tratar em outro vídeo. Mas já entendi que não vai ter uma nova SAF agora. Mas isso não pode ser justificativo para a gente aceitar e a gente vai ficar esperando de forma medíocre e derrotada até o futuro, quando a reestruturação acontecer. Enquanto isso, o torcedor que tenha paciência, enquanto isso que se perca todos os jogos, enquanto isso que se fracasse sem parar, e tudo bem. Não existe longo prazo se o curto prazo não funciona. Então, eu deixo, antes de encerrar esse vídeo, eu vou deixar algumas perguntas. O Pedrinho, o presidente Pedrinho, de que maneira será que ele enxerga o Vasco? E por que ele não veio a público dar uma satisfação? Marcelo Santana está sendo cobrado? Quais medidas o Marcelo Santana tomou e está tomando para que a janela de janeiro agora seja totalmente diferente da janela do meio do ano? E para nós, torcedores, para você que está aí me assistindo, qual o tamanho que você enxerga o Vasco? Nós aceitamos a mediocridade? Gosta do meu conteúdo? Gosta desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa o seu like. Aqui exaltamos a história do Vasco. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas.